para empreendedorismo social. Vamos começar agora a ver sobre os passos, né? Os passos que são necessários para escrever ou desenhar o Canvas. A descoberta do cliente, Customer Discovery, se destina a capturar a visão do empreendedor e transformar em uma série de hipóteses de negócio, né? Ou seja, o que eu penso em fazer, para quem eu penso fazer, quem é meu cliente, como é que eu penso em chegar nele, esse tipo de coisa, né? Então, ver qual é a visão do empreendedor, do gerente do projeto, do negócio, para tentar capturar a ideia, né? Então, ele permite se planejar todo um sistema de testes, de validações, como a gente vai ver mais para frente, ou seja, através de pesquisa, como é que a gente vai fazer conversas, entrevistas, enfim, né? Como é que a gente vai entender, como é que a gente vai descobrir pela internet, pelo Google, como é que a gente vai conhecer o nosso cliente, né? Logo em seguida, nós temos o passo 2, que é a validação do cliente, né? Então, nessa etapa, a gente vai realizar testes para indicar, né, se o projeto é válido, se não é válido, se ele gostou da ideia. Isso pode ser feito por e-mail, pelo WhatsApp, por qualquer mídia que a gente entender, pesquisas, conversas, visitas e por aí vai afora, né? Pode ser que em função a gente tenha uma ideia, começa a escrevê-la, né? Apresenta aí num Canvas, por exemplo, e os nossos clientes potenciais que a gente identificou, testou, acharam que a ideia não era válida, precisava ser revista. Então, eventualmente, a gente precisa voltar para o passo 1. Aqui a gente precisa sair dessa ideia de achismo, né? Eu acho que esse negócio é válido, eu acho que ele é importante. Quem vai comprar o nosso projeto, o nosso produto, é o cliente. Então, ele é que precisa validar. Então, a gente precisa parar de achar e ter dados para justificar a nossa proposta. Como a gente vai sair desse achismo, é como encontrar o nosso cliente e como validar o projeto, né? Pode-se dizer que é necessário go out of building, ou seja, sair do escritório, ou seja, ir para a rua realmente testar, validar conforme o tipo, se é software, se é hardware, né? Achar um jeito de começar a validar a nossa ideia. Passo 3, criação através do cliente. Isso alguns anos atrás iniciou o Vale do Silício principalmente, em que a gente cria o projeto junto com o cliente, quando é possível, obviamente, né? Mas esse seria um mundo ideal, né? Que a gente vai tendo a ideia e vai conversando com clientes potenciais e construindo a nossa ideia. Então aqui é o começo da execução do nosso negócio. Porque se a gente construir um projeto ou um produto só com as ideias internas, sem ter participação direta do cliente, a gente pode ter problema, né? E a chance é bem grande, né? Então, a gente aqui já deve conhecer a demanda real dos clientes, a gente já deve conhecer como é que a gente vai distribuir, vender, entregar isso para os clientes, e também qual é o tamanho inicial do nosso negócio, né? Se ele é um micro negócio, um pequeno negócio, vai se tornar um grande negócio, local, regional, municipal, nacional, mundial, né? Aqui a gente começa no passo 4, que é a ideia de como é que a gente vai construir essa empresa, né? Vai sair do papel, se é que é um novo negócio, porque pode ser um novo produto dentro de uma empresa também, né? Como é que ele vai sair do papel? Nós vamos apresentar para o diretor da empresa, nós vamos constituir uma nova empresa, nós vamos achar sócios para a nossa empresa, vamos buscar investidores para a nossa empresa. Enfim, esses são os 4 passos, né? O Canvas é esse gráfico, esse desenho que está aqui, constituído em 9 blocos. Ao longo das nossas aulas, que vão começar hoje, a gente vai começar a ver cada um desses 9 blocos e ver com detalhes as perguntas e como a gente constrói ele. A construção em si, a especificação de cada um desses blocos não faz parte dessa aula.
Hoje a gente só vai apresentar algumas ideias básicas, mas, enfim, numa única folha, como está aqui, do bloco 1 ao bloco 9, a gente vai construir o nosso canvas e quanto a gente conhece do nosso negócio. Quando a gente escreve, desenha esse canvas, a gente já percebe coisas que a gente não sabe e que precisa conhecer para seguir adiante. Então a gente vai ver segmento de cliente. Então, primeiro bloco, quem é o nosso público, né? Então a gente vai ver muitas vezes que a gente não sabe quem é o nosso público. Se é masculino, feminino, qual é a idade, raça, cor, sul, hemisfério norte, porque aí varia de temperatura, se é no Equador, se é na África, se é na Ásia, enfim, né? Qual é a nossa proposta de valor? O que o nosso produto, o nosso projeto tem de melhor para o cliente? Por que o cliente compraria o nosso projeto, o nosso produto, e não compraria de um outro cliente ou de um concorrente, por exemplo? Desculpe, né? De um concorrente e não do cliente. Como é que a gente vai chegar a esse cliente? Como é que a gente vai se comunicar com ele? Pela televisão aberta, pelo YouTube, por canais de redes sociais, de propaganda, de YouTubers. Como é que a gente vai se comunicar com ele, né? O quarto bloco, relacionamento com o cliente. Qual é o tipo que a gente pretende manter com o cliente? A gente vai vender um produto e nunca mais vai ter nenhum contato? A gente vai vender um serviço onde a gente precisa sempre ter o contato com o cliente? Como é que vai ser o nosso pós-venda? Como é que vai ser a nossa assistência técnica? Ou seja, como é que a gente vai realmente interagir com o nosso cliente? Isso pode trazer sucesso ou insucesso dentro daquelas parâmetros que a gente apresentou na revisão de gerenciamento de projeto, né? Essencial, fonte de receita. Não existe empresa sem receita, sem lucro. A empresa é feita para ter lucro. Obviamente que existem organizações sem fins lucrativos, né? Mas as empresas normais precisam ter fonte de receita e ter lucro. Então, de onde é que vai vir esse dinheiro? Se é um projeto ainda, quem vai ser o investidor? Vai ser o diretor da empresa? Vão ser os sócios? De onde é que nós vamos buscar esse dinheiro para viabilizar o projeto, o produto e a manutenção dele no mercado? O sexto bloco dos 9 é os recursos principais. Quais são os recursos para execução? Eu preciso de que materiais? Eu preciso ter uma fábrica própria, eu preciso ter uma fábrica de fabricação de circuitos integrados, eu preciso ter uma mecânica, eu preciso ter computadores, recursos humanos, que recursos humanos eu preciso ter internos e externos? Eu vou contratar empresas terceiras? Enfim, que tipo de recursos são necessários para isso? O sétimo bloco, atividades chaves, né? Quais são aquilo que eu preciso ter para que o meu negócio tenha sucesso, ou projeto? Então, atividades chaves. Exemplo, uma empresa como a Apple tem a parte de desenvolvimento de engenharia de hardware, de software, como uma atividade chave, porque ela se diferencia de outras empresas, como Samsung, como Motorola, por algumas características de qualidade, por exemplo, do sistema operacional, sei lá, de câmera, entre outros. Então, a parte de engenharia é uma atividade chave. A qualidade dos que a gente vai ver daqui a pouco, de fornecedores, os fornecedores, é uma atividade chave também. Ou seja, ter bons fornecedores para manter a qualidade do nosso projeto ou do produto. Aqui, então, parcerias chaves. No caso da Apple, a Apple é chamado fabless, ou seja, sem fábrica, né? Então, ela fabrica tudo em empresas terceiras. A atividade-chave dela é a engenharia, mas as parcerias-chaves com produção de chips, fornecedores de componente, né? Ela é essencial. Para todo mundo, né? É essencial, mas é um exemplo da Apple, né? E o nono é a nossa estrutura de custos. É óbvio que se eu tenho, no caso da Apple, se ela tivesse a engenharia, uma empresa que fabrica componentes, uma empresa que fabrica
placa, outra empresa que fabrica o celular, outra empresa que fabrica o display, e ela tivesse todas essas empresas dentro da holding, ela teria uma estrutura de custos. A Apple optou por ser uma fabless, ou seja, ela não tem nada de fábrica. Ela busca os seus fornecedores, criou seus fornecedores, qualificou eles e tem um tipo de estrutura. Se é uma empresa de software, ela tem outro tipo de custo. O custo dela é manter servidores, por exemplo, programadores, pessoal de assistência técnica, né? Então, se é uma empresa de transportes, né, de frete, é outro tipo de estrutura de custo, que aí são os caminhões, a manutenção dos caminhões, os impostos, seguro, né, para os próprios caminhões, enfim, os motoristas. Então, assim, até aqui vai a nossa primeira parte introdutória falando do modelo Canvas. Até o nosso próximo vídeo.